Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Curiosidades Mundo Afora. Preparados para descobrir curiosidades fascinantes com a gente hoje? Então, pega a pipoca, se joga nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e bora lá pro vídeo! Desde a antiguidade até os dias de hoje, inúmeras criações e descobertas surgiram com o intuito de facilitar a vida do ser humano, proporcionando maior conforto, qualidade de vida e diversão. Conheça a seguir 20 invenções que mudaram o mundo. Número 1. O fogo. Entre 200 mil a 10 mil anos antes de Cristo, pesquisadores acreditam que o fogo surgiu a partir da queda de um raio. Depois, o homem aprendeu a produzir o fenômeno batendo uma pedra na outra ou esfregando dois pedaços de madeira. Número 2. Escrita. 3.200 anos antes de Cristo. Os sumérios, povo que habitava a região da Mesopotâmia, área do atual Iraque, criaram o primeiro modelo conhecido. Era escrita cuneiforme por causa da cunha, instrumento de bambu usado para gravar os sinais na argila mole. Número 3. Roda. 3.000 anos antes de Cristo. Os sumérios inventaram uma roda a partir de um tronco de árvore. A novidade levou ao surgimento de carroças, que evoluíram para vários outros meios de transporte. Número 4. Bússola. Século XIV. No século I, os chineses já usavam um objeto como uma agulha magnética que apontava para os polos da Terra. Porém, apenas 13 séculos depois, a bússola passou a ser usada para nos direcionar. O objeto foi muito importante para as navegações. Número 5. Prensa. No ano 1450, pelas mãos do alemão Johannes Gutenberg, surgiu a prensa de tipos móveis. As letras podiam ser combinadas de várias formas, formando palavras diferentes, ou seja, não era mais preciso escrever livros inteiros à mão. Número 6. Eletricidade. No ano 1750. Os egípcios antigos já conheciam a eletricidade. Eles estudaram peixes elétricos, mas foi o inventor norte-americano Benjamin Franklin que começou a controlar essa força da natureza. Ele criou um método para atrair a eletricidade dos raios, ou para-raios. Número 7. Automóvel. 1769. O engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot cria a carruagem movida a vapor. Bem depois, em 1886, o alemão Carl Benz inventaria o primeiro carro com motor a explosão. Usava gás ou petróleo. Número 8. Pilha. 1800. Surge a pilha elétrica, ideia do físico italiano Alessandro Volta. Ele empilhou de forma alterada discos de zinco e de cobre, separando-os por pedaços de tecidos embebecidos em solução de ácido sulfúrico. A pilha produzia energia elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos das extremidades. Número 9. Computador. Década 1820. O inglês Charles Babbage foi o primeiro a construir algo parecido como um computador. Nos anos 1820, a máquina funcionava como um sistema mecânico de engrenagens e rodas e fazia operações matemáticas programadas. Em 1940, o húngaro John von Neumann acrescentou à máquina a capacidade de armazenar informações. Número 10. Fotografia. Ano 1826. A história da fotografia voltada para a antiguidade, com a criação da câmera escura, caixa preta com um pequeno buraco no meio, que reflete de forma invertida a imagem no fundo da caixa. Mas foi só em 1826 que o francês Joseph Niepce conseguiu fazer a primeira foto da história por meio da câmera escura. O também francês Jacques Daguerre criou em 1839 o daguerreotipo, aparelho que tornou o processo mais rápido. Número 11. Geladeira. Ano 1834. As primeiras do século XVIII eram um buraco cheio de gelo ou neve e palha em alguma parte da casa.
Mas o refrigerador mesmo surgiu em 1834, criado pelo norte-americano Jacob Perkins. Número 12. Elevador. Ano 1852. No Egito, há 4.000 anos, elevadores movidos a tração animal já transportavam mercadorias para as altas habitações dos faraós. Só em 1852, o norte-americano Elisha Graves Otis criou o primeiro elevador para transportar pessoas. Funcionava com a energia do vapor. Modelos usando eletricidade viriam em 1889. Número 13. Telefone. Ano 1876. O norte-americano Alexander Graham Bell realizava experiências com um telégrafo, quando percebeu que um som emitido por ele podia ser ouvido do outro lado do aparelho. Aí inventou uma máquina que transformava ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos se moviam por um fio até chegar ao outro aparelho, que os traduzia para som novamente. Era o telefone. Número 14. Lâmpada. Ano 1879. A lâmpada é inventada pelo norte-americano Thomas Alva Edison. Para isso, ele usou um filamento de carbono, que a fez ficar acesa por 40 horas. Número 15. Televisão. Ano 1884. O primeiro passo veio do alemão Gottlieb Ipkoff, que, em 1884, criou um sistema de TV. Com o tempo, os outros pesquisadores acrescentaram tecnologia, até que um dos primeiros a mostrar uma TV foi o engenheiro escocês John Baird, em 1926. Ele exibiu imagens de objetos em movimento numa tela de 8 por 6 centímetros. Número 16. Rádio. Ano 1895. O físico italiano Guglielmo Marconi é considerado o inventor do rádio. Em 1895, ele enviou e recebeu o primeiro sinal de rádio. Patenteou o invento no ano seguinte. Em 1901, conseguiu fazer as ondas sonoras atravessarem o Oceano Atlântico. Número 17. Cinema. Fim do século XIX. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière inventaram uma máquina chamada cinematógrafo, que funcionava com a câmera e projetor. Em 1895, eles apresentaram a invenção em Paris, França, projetando filmes com cerca de 1 minuto de duração. Número 18. Ar-condicionado. Ano 1902. A ideia do engenheiro norte-americano Willis Carrier era um mecanismo que fazia o ar circular por dutos artificialmente resfriados, controlando a umidade e a temperatura de ambientes fechados. Funciona até hoje. Número 19. Avião. 1903. Por volta de 1880, o engenheiro norte-americano John Montgomery criou o planador, que voava usando a força dos ventos. Em 1903, os irmãos Orville e Wilbur Wright realizaram o primeiro voo com a aeronave motorizada, a Flyer 1, nos Estados Unidos. Número 20. Internet. Ano 1960. No começo da década de 1960, o norte-americano Paul Berrien ligou vários computadores entre si. Depois, em 1969, os engenheiros J. Lee Clyder e Robert Taylor, dos Estados Unidos, criaram uma rede para conectar computadores de centros de pesquisas, universitários e militares, que acabou virando a Internet. Na década de 1990, a rede cresceu e passou a ser usada por cidadãos comuns. Depois, em 1969, os engenheiros J. Lee Clyder e Robert Taylor, dos Estados Unidos, criaram uma rede para conectar computadores de centros de pesquisas universitários e militares, que acabou virando a Internet. Na década de 1990, a rede cresceu e passou a ser usada por cidadãos comuns. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.